Aqui no nosso estúdio eu recebo o psiquiatra, Dr. Rafael Mazini. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Elza Leite, psicóloga, também contribuindo com a gente com esse assunto. E André Cristiano, que já vai dar o relato dele, já foi um dependente químico, também passou por situações parecidas. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente. Mas antes, doutor, o que explica isso, né? A gente abriu um programa, esse assunto agora falando disso. Uma pessoa bem resolvida, um empresário, né, famoso, o que pode estar por trás? Quais são geralmente os fatores que estão por trás que levam a pessoa a entrar nesse mundo? Bom, primeiramente, boa tarde. Agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Bom, o que a gente observa na prática clínica é que muitas vezes a droga é uma tentativa de tamponamento de algum sofrimento psíquico já instalado ali antigamente. Por exemplo, a pessoa já está num quadro de depressão ou num quadro de ansiedade muito intenso e acaba que a droga funciona como uma fuga da realidade. Então, uma boa parte das vezes, existe um transtorno que já está pré-estabelecido ali, já está fixado, e a pessoa busca outros meios de fugir um pouco dessa realidade e acaba unindo um transtorno ao outro quando esse uso da droga assume um padrão disfuncional, começa a trazer um prejuízo sociofuncional muito grande para a pessoa. E foi exatamente isso que o advogado dele relatou. Usando uma reportagem, ele disse que desde 2020 o alemão vem sofrendo de maneira mais intensa com uma depressão. Sim. E aí já existe o risco, né, essa pré-existência dessa doença, e isso deixa a gente mais vulnerável. Então, a depressão pode levar a gente a ter esse surto psicótico, o uso de substâncias, álcool, drogas, medicações, às vezes infecções neurológicas, a própria demência do idoso pode fazer com que a gente tenha o puerpério, sabe, aquela depressão pós-parto que não é bem tratada, não é bem acompanhada, pode se transformar numa psicose puerperal. Então, na verdade, Roberta, todos nós estamos em risco de ter um dia o surto psicótico se a gente ignorar os nossos transtornos mentais, as doenças que já existem. Então, o ideal é trata da causa, trata do sintoma para que isso não piore e se torne realmente um problema. Por quê? Quando você está em surto psicótico, você coloca em risco a sua vida, porque você tem uma quebra da realidade, você interpreta a realidade de outra forma, você não consegue lidar com aquilo, e você também coloca em risco a vida de outras pessoas, que foi o que a gente percebeu nesse caso. Foi isso que aconteceu com você, André? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Roberto, boa tarde, ouvintes. Sim, quando eu usava droga, eu tentava me esconder, né? Porque eu tinha paranoia que tinha alguém querendo me matar, querendo tirar minha vida. Então, eu usava escondido, entendeu? Você chegou em algum momento a colocar a vida de alguém em risco, igual a gente estava vendo aqui o caso do Diego Alemão? Sim, coloquei a vida da minha esposa. Coloquei em risco. Gerou ciúme no meu coração, deu uma paranoia que ela estava me traindo. E eu lembro que aconteceu um fato assim, que eu peguei uma faca e bati na cabeça dela, né, com cabo. Aí eu lembro que eu vi um monte de sangue escorrendo. Aí o sangue caiu assim no chão, eu fiquei olhando assim, fiquei meio parado olhando. Aí depois não tinha sangrado, entendeu? Não tinha sangrado, foi uma coisa que eu... Na cena real não havia sangue? Não havia sangue. Mas você enxergou isso? Enxerguei isso, por isso que eu parei. Na hora que eu vi o sangue, eu parei. Pode chegar a esse ponto, doutor, de ter realmente esses delírios assim? Sim, porque a droga é por si só um alucinógeno. A grande maioria das drogas, incluindo a bebida alcoólica, que é uma droga lícita, pode chegar ao ponto de determinadas doses provocar alteração de pensamento que a gente chega no delírio, que é uma alteração formal do pensamento, ou alterações sensoperceptivas, que é alucinação, né? Às vezes a pessoa ouve uma voz falando, sussurrando no ouvido, que força, estimula ela a fazer um ato desviante, algum ato que vai transgredir alguma lei, ou machucar alguém, ou a si próprio, entendeu? Por exemplo, o Diego Alemão, nessa situação, ele seria capaz de atirar? Porque ele acreditava realmente que naquele momento ele estava sendo perseguido. Inclusive, o dono de uma lanchonete que ele passou momentos antes disse que ele entrou ali e esboçava uma reação de uma pessoa desesperada, fugindo de alguém, como se realmente estivesse sendo perseguido. Isso, ele poderia consumar alguma atitude ali? Sim, sem dúvidas. O delírio, por si só, a definição é uma crença inabalável. Então, é impassível de convencimento naquele momento do contrário. Então, a pessoa que está sob efeito de drogas, ela realmente crê fielmente naquela trama delirante, como, por exemplo, uma trama persecutória, que foi o caso do Diego, assomado aos efeitos,
as vozes ou outros tipos de alucinações que a pessoa possa vir a ter no momento que estimula realmente a agir de forma impensada, impulsiva. Por que é importante a gente estar falando sobre isso? Porque isso acontece, não foi só com o Diego Alemão, não. Isso acontece na casa das pessoas comuns. E a gente sabe que a família fica em risco, como a Elza disse, e o senhor usou uma palavra muito importante, né? Que naquele momento não tem nada que a gente possa fazer que vá convencer a pessoa de que aquilo não está acontecendo de fato? É mais difícil convencer a pessoa que está em surto psicótico no momento. Porém, algumas medidas são importantes a gente relatar aqui. No momento que você está lidando com um paciente que está em surto psicótico, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o risco de agressividade, tanto autoagressividade quanto heteroagressividade, com as pessoas ao redor, para não se colocar em risco. E evitar um confronto direto. A melhor forma, no momento, é se colocar à disposição para acolher, escutar a pessoa sem um tom acusatório, sem um tom agressivo com ela, para tentar, naquele momento, acalmar e evitar aquele comportamento impulsivo e agressivo. E se ainda assim a pessoa, na hora, não conseguir manter essa calma, que é o que a gente espera, o que a gente tem que fazer, doutor? O ideal, nesse momento, é procurar um serviço de urgência, se possível, especialista nos casos psiquiátricos. André, tinha alguém que conseguia, que tinha esse poder na sua família de te acalmar? Não, eu só dei esse problema, foi só nesse dia, não tinha. As paranoias que eu tinha era isso, ficava com medo, tampava a casa toda com um monte de panos, se escondendo que estava usando droga ali, achando que tinha alguém me vigiando, entendeu? Era esse tipo de coisa que acontecia comigo. Isso pode ir evoluindo o grau, igual o André aqui contou, né? O caso dele até então, ele só ficava ali achando que tinha alguém vigiando, então ele tampava a casa toda. Mas essa alucinação pode ir aumentando, evoluindo, doutor? Sim, com certeza. Alucinação, existem vários tipos de alucinação, tanto a auditiva quanto a visual, por exemplo. Então, caso esse caso não for precocemente abordado e tratado, isso pode evoluir de uma forma de maior gravidade, com comportamento ainda mais disfuncional. Então, o que a gente sempre bate na tecla em termos de tratamento psiquiátrico é que o tratamento precoce sempre é o mais eficaz. A gente tratar o mal na raiz para não evoluir com essas consequências tão graves aí. Tratamento precoce. A Elza está aqui concordando que foi exatamente a sua última fala, né, Elza? Porque às vezes a pessoa identifica que ela não está bem emocionalmente, mas não para tratar e isso vai virando uma bola de neve. Se associar isso com o consumo de drogas ou álcool, é uma explosão. Você joga gasolina no fogo. Tem uma coisa que impede muito a gente de tratar da nossa saúde mental que se chama preconceito. A gente fala assim, se for o psiquiatra é doido, se a psicóloga é coisa de doido. Não é, gente. A gente trata do corpo e tem que tratar das emoções, tem que tratar da mente. A gente leva o filho no pediatra, mas quando vai falar que o menino precisa ir no psiquiatra, todo mundo, aquele menino é maluco. Então a gente tem que romper com esse preconceito e buscar ajuda logo nos primeiros sinais. Você percebeu que o seu familiar está falando coisa com coisa, está com o humor muito alterado, está mais isolado, está confuso, ele mudou de humor, ele mudou de comportamento, ele está usando alguma coisa, não deixa a coisa crescer, oferece ajuda, fala, estou percebendo que você está diferente, estou aqui à sua disposição, o que você precisar a gente está junto, existe recurso para isso. Não, a gente não coloca medicação no paciente para deixar o paciente viciado, a gente não leva o paciente para a clínica para deixar ele preso, a gente leva essa pessoa para proteger ela dela mesma, para trazer segurança para ela, para controlar aquela sintomatologia que coloca ela num risco iminente de morte, de suicídio. Então, a gente tem que quebrar com esses preconceitos. Você também, se está percebendo que você está mal-humorado, entristecido, deprimido, solitário, isolado, confuso, seu raciocínio está ruim, não deixa para depois, procure ajuda, fala das suas emoções, a gente precisa se cuidar, procurar a ajuda de um profissional da área da saúde mental é ato de amor próprio, é ato de amor pelas pessoas que você vive, é uma atitude inteligente com a gente mesmo. Por que a gente vê casos de pessoas que elas estão às vezes enfrentando uma depressão e a gente vê que elas acabam em algum momento optando pelo caminho das drogas? É como se fosse para tampar essa realidade? Eu vou dar um exemplo. A gente tem a realidade aqui nua e crua. E vamos combinar, enfrentar a vida não é tão fácil. A gente tem muitos desafios. E às vezes a gente utiliza algumas substâncias para fugir dessa dor, dessa realidade. Por quê? Porque quando eu bebo eu sou poderoso, eu sou gostoso, eu sou maravilhoso, eu sou inteligente. E lá, quando eu estou na fantasia, através da droga, eu não lembro de quem eu sou.
Quando aquele efeito passa, eu tenho que voltar para a realidade. A realidade machuca, a realidade dói. Então, essa coisa de tentar fugir da dor faz com que a gente busque substâncias, né? A gente preenche as nossas faltas, os nossos vazios, às vezes com muitos excessos, inclusive com excesso de uso de droga. Tem um comentário aqui muito interessante da Cida Santos. Ela disse: sofri muito com o pai do meu filho quando usava drogas. Ele via coisas que não existem. E, gente, o Alemão não é o primeiro famoso que precisa ser internado porque estava em surto por conta das drogas, não. O ex-cantor Rafael Ilha, que integrava o grupo Polegar nos anos 80, lembra dele? Ele foi internado há alguns anos com cortes no pescoço e precisou ser submetido a uma cirurgia. Rafael, ele teve, assim, um surto depois de um problema familiar. Hoje, ele garante estar limpo e lembrando que ele usou drogas por 13 anos. Outro famoso também que passou por surto por conta das drogas foi o Serginho Rondiakoff. A gente até repercutiu o caso dele aqui várias vezes. Muito conhecido aí pelo personagem Cabeção. Em uma transmissão na internet, ele chegou a ameaçar o próprio pai de morte, porque queria dinheiro. Ele passou 1 ano internado. E teve mais famoso, outro também que já admitiu o surto por conta das drogas, é o ex-jogador Casagrande. Ele contou em uma entrevista que via demônios enquanto usava cocaína. Ele disse o seguinte, abre aspas, chegou um momento em que eu estava em casa e só podia ficar num retângulo na minha sala, porque todo o resto estava ocupado pelos demônios que eu criava na minha cabeça. André, eu vi você concordando, você se identifica com essa cena? Sim, é verdade, isso aí é verdade. E o Alemão chegou a esse ponto porque foi o excesso, né? Ele usou muita droga. Eu lembro que quando eu fiz isso com a minha esposa, eu estava 3 dias e 3 noites cheirando cocaína. Doutor, essa associação da quantidade com o tipo de surto tem realmente essa relação? Sim, com certeza. O uso da droga, principalmente a cocaína, por exemplo, que é uma droga que tem um efeito rápido, o crack, que é uma droga que tem um efeito muito rápido, pico do nível da droga no sangue, de níveis altos rapidamente. Quanto maior o nível de consumo, maior o grau do efeito entorpecente da droga. Então, por exemplo, o crack é tão perigoso porque a pessoa precisa usar várias vezes, repetidamente, para manter o mesmo nível euforizante da droga. Então, quanto mais a pessoa usa, mais ela vai estar sujeita a alterações de comportamento, alucinação, delírio, comportamento desviante, que a gente tanto teme no uso da droga. Mas ninguém entra pensando nisso, né? Não, que eu vou me controlar. Não, eu tenho o controle da situação. Só que chega uma hora que não é bem assim que a banda toca, né? A gente às vezes... Primeira coisa que acontece quando a gente começa a usar e se tornar dependente é negar. Não, eu tenho controle, não estou bebendo todo dia, não. Em mim não faz efeito, não, eu paro quando eu quero. E aí, você sem perceber vai sendo dominado por aquela substância porque você precisa viver aquela sensação e também fugir da sua dor. Então, cada dia que passa, a gente percebe que aumenta a frequência, né? Bebe todo dia, usa todo dia e aumenta também a quantidade. E o nosso organismo, ele tem tolerância. Às vezes, um copo de cerveja não faz muito efeito, mas aí depois eu preciso de 2, de 3, e aí realmente eu me torno um dependente químico, que é quando a droga, ela domina você já não escolhe, você não consegue mais resistir. E aí, nesses casos, né, o que leva a pessoa, são múltiplos fatores, mas nesses casos a gente precisa de ajuda porque a gente está lidando com uma doença e sofre todo mundo. Sofre o dependente, sofre a família do dependente, sofre a sociedade todinha. Você passou por essa fase, André, em achar que você tinha um controle sobre a droga, mas na verdade você já estava dominado? Não, eu já tinha perdido todo o controle, ela estava me dominando já, que quando eu conversei com a minha esposa depois do tratamento, eu achei que eu fiquei 1 ano. Ela falou assim, não, foi 4 anos que você ficou. Você perdeu até a noção de tempo. Perdi a noção do tempo. Perde a noção do tempo e se entrega mesmo. A gente tem aqui a participação da Clara Campos. Ela diz que, a respeito da sua fala, que as pessoas acabam tendo preconceito quando falam, não, vamos procurar ajuda de um psicólogo, um psiquiatra. Ela concorda, ela diz, verdade, na minha época eu fui ao psiquiatra por 3 anos e era dada como louca. Antigamente era assim, infelizmente. E a gente vem tentando desconstruir, né, isso daí. A gente também tem aqui outros comentários. A Clara fala, procura observar sinais, gente. Quem já passou por isso sabe o que é essa dor, né? Enfim, a gente está vendo aqui as participações no nosso Facebook. Agora, doutor, a respeito do caso aí do Diego Alemão, queria que você explicasse quando que é a hora
Quando que é o momento? O que diferencia de ir para uma clínica de recuperação de dependentes químicos ou ir para uma clínica psiquiátrica? Na verdade, isso depende muito da equipe que está disposta a recebê-lo, a equipe que vai fazer um tratamento. Por exemplo, algumas clínicas têm uma abordagem mais social ou religiosa, então não adotam medidas farmacológicas, não tem tantos profissionais, por exemplo, para conter uma crise, né? Já outras clínicas, as psiquiátricas todas são dessa forma, né? Possuem vários profissionais, inclusive vale a pena o gancho aqui. O atendimento multidisciplinar sempre é mais efetivo. Um psicólogo, um psiquiatra, terapeuta ocupacional e toda uma equipe pronta. Então, quando ele vai para uma equipe psiquiátrica, ele vai ter o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o psiquiatra para poder conter aquela crise e aplicar a medicação caso necessário ou conter o paciente no leito caso necessário. Perfeito. Elzi, a gente sabe que em meio a todo esse processo a família sofre, né? Nossa, a gente fica perdido, desesperado, impotente, porque realmente não sabe como lidar. Como o doutor já havia falado, não tenta convencer aquela pessoa de que ela está errada, não agride ela, não confronta ela, busca ajuda. O SAMU está à disposição, se for preciso, a polícia tem equipe especializada para conter esses casos, né, desse risco iminente de violência. O Corpo de Bombeiro também tem uma equipe especializada, eles atuam maravilhosamente nos suicídios, né, nas tentativas de suicídio, então busca ajuda porque isso, gente, é uma emergência médica. Então a gente que é leigo, não tem ali o domínio, a gente realmente na maioria das vezes não vai saber fazer a coisa certa. A melhor coisa a fazer é o que o doutor falou, fique quieto, tente manter o seu equilíbrio, não confronte essa pessoa. E, por exemplo, se ela estiver num ambiente onde tiver arma, faca, altura, tenta deixar essa pessoa num ambiente o mais seguro possível para que ela não corra risco e não coloque ninguém em risco. Risco de morte, inclusive. Perfeito. Tá? Obrigada, viu, pela participação de vocês. E só para atualizar a respeito do Diego Alemão, a Fabiola Hyper até noticiou agora há pouco que ele teria saído da clínica de reabilitação e ido para uma clínica especializada em tratamento psicológico, no psiquiátrico, justamente porque ele teve um surto na clínica de dependentes químicos, né? Então tá aí. Que bom que ele aceitou essa ajuda, que ele que pediu também essa ajuda. E a gente está daqui torcendo por ele. Com certeza, isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, André. Obrigada, doutor Rafael Mazini. Obrigada, Elza Leite. Boa tarde.